Alerj promove audiência pública por interdição de São Januário. Tem presença de órgãos públicos, menos no Ministério Público, hein? Por que eles não foram? O comandante do BEP revelou que sim, garante a segurança de jogos no estádio de São Januário. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a programação do Vasco para a semana. O Vasco treinará no Newton Santos. Vamos falar também sobre a venda de ingressos para o Clássico. Vamos falar de Igor Catatal, cara. Eu fiz questão de falar disso aqui porque é um cara que a gente gostava muito quando passou pelo Vasco e acabou sendo banido do futebol pela FIFA. A situação de Marlon Gomes, vamos atualizar aqui para vocês se o jogador pode ir para o Clássico ou não. E o aproveitamento do Vasco com Ramon Dias. Isso e muito mais a partir de agora do nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, seja sempre bem-vindo ao Comenta Léo, é um prazer imenso ter você junto com a gente. O nosso Comenta Léo sempre agradece a sua presença. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui é um prazer imenso ter todos. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Daqui a pouco eu vou falar sobre a audiência pública na Alerj, porque é uma vergonha, né? Tem uma audiência pública e o Ministério Público que tá fazendo toda essa celeuma de interdição São Januário, ninguém vai lá, né? Mas enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, inclusive com a declaração do comandante do BEP, que vai de encontro ao que o Ministério Público falou. Mas olha, o Vasco divulgou a programação da semana. E temos jogo treino hoje, estou esperando inclusive o resultado do jogo treino, né? Assim que a gente tiver, a gente vai trazer para vocês contra o São Cristóvão. Na terça-feira, o Vasco treina em São Januário, em São Januário, no CT Moacir Barbosa. São Januário é hoje, na segunda. Na terça-feira, o Vasco treina no CT Moacir Barbosa. Na quarta-feira, o Vasco vai treinar no tapetinho aí, no Newton Santos, provavelmente deve ser no mesmo horário do jogo. Isso foi um pedido de Ramon Dias e da sua comissão técnica também, para adaptar o gramado. Então o Vasco treinará na quarta-feira no Newton Santos. Na quinta-feira, o Vasco treina no CT Moacir Barbosa, porém, teremos janela para imprensa, né? Teremos entrevista, não sabe ainda qual será o jogador, o Vasco não divulgou, mas deve divulgar nos próximos dias qual jogador vai dar essa entrevista. Na sexta, o Vasco treina e aí vai concentrar para o jogo contra o Fluminense no sábado, às 16 horas. Essa é a programação do Vasco para essa semana importante do Gigante. Lembrando que teremos jogos a partir de quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado tem jogo. No domingo tem final da Copa do Brasil, aí depois começa tudo de novo. Quarta, quinta, sexta, sábado, depois no domingo tem mais o jogo da Copa do Brasil. Vasco joga na segunda-feira, após o jogo contra a equipe do América, mas também joga durante a semana contra o Coritiba. Então, vai ter jogo espalhado aí durante toda a semana. Situação de Marlon Gomes. O jogador foi avaliado. Foi disponibilizado uma máscara, aquela máscara que os jogadores utilizam, né, quando tem algum problema no nariz ou no crânio, vai ser utilizado. E aí o que é que vai acontecer? Se ele se adaptar, ele vai para o jogo no Clássico. Se não se adaptar, não vai para o jogo. Então ele vai estar com a máscara, vai jogar de máscara aí o Marlon Gomes. Essa informação também foi dada pelo Marcos Vasconcelos, né? Essa informação. E a gente espera que o Marlon Gomes esteja apto para esse jogo. Hoje teve uma importante reunião, uma audiência pública que foi convocada aí por alguns deputados, inclusive a Marta Rocha também. Você está vendo a imagem aí da bancada que estava nessa audiência pública para debater a interdição de São Januário. Nessa audiência pública foram debatidas diversas informações. Só vou deixar claro o seguinte, gente. Nessa audiência, o Rodrigo Terra, que é o Bambambam, que é o rapaz que disse que São Januário não pode receber ninguém e tudo mais, não foi nem nenhum representante do Ministério Público.
Inclusive, o deputado Alan Lopes fala o seguinte: queria perguntar ao Ministério Público, que não está presente, onde ele estava quando o Vasco demonstrou interesse de assumir a comissão do Maracanã. Onde eles estavam quando vistoriamos o Maracanã e encontramos uma série de irregularidades. Não vi o Ministério Público interferir nisso, foi o que falou o Alan Lopes. Na reunião, do lado do Vasco, estavam presentes Carlos Osório, o VP do Vasco Associativo, vice-presidente, o Júlio Bran, candidato à presidência, e a Gisele Cabreira, que é a diretora jurídica. Também foram debatidos, em alguns momentos, a situação ali por parte do entorno. E o comandante do BEP, o Tenente Coronel Ferreira, falou o seguinte: por parte da Polícia Militar, conforme laudo de segurança já emitido, podemos afirmar que a Polícia Militar tem sim condições de fazer a segurança em São Januário. É uma situação, a interdição, que nos deixa desconfortáveis. Aí eu digo, se a Polícia Militar está garantindo a segurança, o que e o porquê impede o Ministério Público de liberar São Januário? É perseguição ou não é? Por quê? Se os engravatados querem saber mais do que a segurança pública, então tira tá na hora da gente botar essa galera para fazer a segurança, porque eles sabem mais do que a polícia. Aí fica difícil, cara. É perseguição, sim. Estão perseguindo o Vasco, sim. Quer queira, quer não. Nessa reunião, nessa audiência, que teve transmissão da TV Alerj no YouTube, depois se você quiser ver todas na íntegra, pode ver. Teve à mesa 5 deputados, o comandante do DEP, representantes do Corpo de Bombeiros, o vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, e membros do jurídico do clube. Então, cara, é mais do que visível, que existe uma perseguição ao Vasco. Agora eu quero entender, por que o Ministério Público não foi a uma audiência pública que importa uma pauta deles? Por quê? Porque fizeram pouco caso. Se lá estavam polícia militar, bombeiros e todos, por que não foram? Essa é a minha pergunta. Só para a gente poder seguir o vídeo, falar sobre Ramon Dias, cara. Ramon Dias tem sido importantíssimo para esse time do Vasco. Só de aproveitamento, foi divulgado nesses dias pelo GE, o Ramon Dias tem 38,1%. O Vasco tinha 28% de aproveitamento antes da chegada do Ramon Dias. O Vasco, com a chegada do Ramon, tem 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O Vasco que melhorou em números sua produção ofensiva e tudo mais com a chegada de Ramon Dias, que se mostra importantíssimo para o Vasco e mostra que, olha, esse cara tem que ficar. Como falou a galera da Atenção Vascaínos, ele tem a obsessão de permanecer com o Vasco na Série A e fazer um time para buscar títulos. O Ramon se encantou bastante com a torcida do Vasco e quer na próxima temporada o Vasco brigando por títulos importantes no futebol brasileiro. Para encerrar esse vídeo, eu vou falar desse rapaz aí, cara, porque tá me deixando muito triste o que tem acontecido com o Igor Catatal. E aí eu falo para você, garoto que assiste a gente, você que quer ser jogador de futebol, a importância de você ter uma rede de apoio e de você ter educação. Não estou falando aqui que o Igor Catatal é sem educação, mas eu falo na parte de você conhecer o que pode te afetar. O Igor Catatal é um cara que eu admirei bastante quando passou pelo Vasco, torcia bastante por ele, tanto também por Marcelo Alves. E hoje, ele foi punido pela FIFA, sendo eliminado do futebol. Antes, a pena do Catatal era só no Brasil. Agora a pena dele vale para todo o território que seja licenciado pela FIFA. E é muito triste, cara, porque é um cara que a gente sabe a história dele, da família, que ele mudou a vida da família e sai de forma precoce do futebol por um erro bobo, por uma falta de conhecimento de regras. Você não pode participar de aposta você sendo jogador. Você vai ser banido. E foi o que aconteceu com o Catatal. Infelizmente. Desejo aqui a família dele toda a força no mundo, mas não dá, cara. É algo que é grave,
é algo que passa da isonomia. E infelizmente Catatal aí, ex-jogador do Vasco, está punido, está eliminado do futebol. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença. O nosso vídeo rendeu hoje muita informação. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!